Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje vamos tratar do Salmo 137. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo, neste poema, neste Salmo 137. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eu quero tratar hoje sobre o lamento de um exilado, é o nosso tema, o lamento de um exilado. Bom, vocês têm plena ciência de que o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. O livro de Salmos foi escrito num período de 1000 anos, e eles foram reunidos depois em categorias e divididos em 5 livros, porque você tem livros, você tem salmos de Moisés, você tem salmos pós-cativeiro babilônico. O saltério foi classificado em 5 livros, vocês bem sabem disso. O primeiro livro de 1 ao 42, o segundo livro do 43 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro do 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ao 150. Então nós estamos aqui no quinto livro do saltério. Este é um dos salmos talvez mais controvertidos de todo o saltério. Isso por causa da pesada oração imprecatória presente nos versos 7 a 9, contra Edom e contra a Babilônia. O autor desse salmo é desconhecido, é um salmo anônimo. Então você tem vários salmos, a maioria deles de Davi. Nós temos dos 150 salmos, 73 salmos de Davi. Nós temos salmos de Moisés, de Salomão, de Asaf, dos filhos de Coré. Nós temos salmos anônimos, e este é um salmo anônimo, nós não sabemos quem é o seu escritor. Mas sabemos muito bem o contexto, ou a realidade, ou o cenário que esse salmo descreve. Jerusalém, a capital de Israel, a cidade conquistada por Davi dos jebuseus e transformada em cidade de Davi e capital de Israel, foi cercada pelos caldeus em 3 cercos, 606, 596 e 586 a.C., quando na verdade a cidade caiu nas mãos dos babilônios, dos caldeus. A cidade foi passada ao fio da espada, a cidade foi arrasada, foi queimada, foi destruída, e
o povo de Judá estava nesse tempo extremamente corrompido. Por quê? Porque o povo não quis dar ouvidos à voz de Deus através dos profetas. Vale destacar que as 10 tribos do norte, que formaram o que nós chamamos de Israel, capital Samaria, já tinha caído há muitos anos, no ano 722, no poder do grande e poderoso Império Assírio. Porém, as 2 tribos do sul, chamado Reino de Judá, o reino que haveria de dar sequência à esperança messiânica, porque o Messias descenderia da tribo de Judá, da dinastia de Davi, não quis ouvir a voz de Deus também. Deus enviou profetas, e eles perseguiram os profetas, e eles mataram os profetas, e se corromperam ao extremo, moral e espiritualmente. Os sacerdotes estavam completamente corrompidos. Os falsos profetas pregavam por dinheiro. Os juízes nas cortes vendiam sentenças. A justiça era negada ao povo. Os reis se corromperam. O povo se corrompeu. A religião se corrompeu. A apostasia era uma triste realidade. E então Deus tomou decisão de entregar o seu povo nas mãos da Babilônia. Se você ler com essas lentes o Antigo Testamento, você vai perceber que as conquistas militares, as invasões, a depredação, a ruína de Israel nunca foi em virtude da fraqueza de Israel ou da fortaleza do inimigo que atacou Israel. A causa era sempre a desobediência e o pecado. É Deus quem entrega o seu povo nas mãos do inimigo? É Deus quem tira o seu povo das mãos do inimigo? É Deus quem julga depois o inimigo? Não é uma questão apenas sociopolítica do mapa, não, é uma questão da soberania de Deus. E Deus então entrega seu povo nas mãos da Babilônia. A essas alturas o povo tinha uma crendice, uma coisa mística em relação ao templo. Eles imaginavam, enquanto o templo estiver conosco, ninguém pode nos atacar, nos vencer. E lá em Jeremias 7 diz que eles diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, apenas para permanecerem em seus pecados. Então, nos 3 cercos de Jerusalém, no primeiro cerco em 606, os vasos do templo foram levados, e uma pequena elite também foi levada, dentre eles Daniel e seus amigos. Depois de um segundo cerco em 596, e levaram outra leva de judeus. Mas em 586, Nabucodonosor cercou Jerusalém, por um tempo suficiente para faltar comida dentro dos muros. E a situação foi tão desesperadora, diz a Bíblia, que mães comiam os corpos de seus filhos, porque a fome era desesperadora. Chegou a ponto de Lamentações, Jeremias registrar isso, no capítulo 4, versículo 9, que mais felizes foram os que morreram pela espada dos caldeus, do que os que morreram de fome dentro dos muros de Jerusalém. Quando a situação já não tinha mais a mínima chance de resistência, então Nabucodonosor entrou na cidade, destruiu a cidade, destruiu o belíssimo, suntuosíssimo templo de Salomão, pisou nas ruas como lama as crianças,
forçando as mulheres, violentando as mulheres, massacrando os velhos, e levando o povo para uma escravidão amarga, 1000 quilômetros, andando a pé pelos desertos da vida, para aquela escravidão, para aquele cerco, para aquele cativeiro de 70 anos na Babilônia. Se não bastasse isso, diante da calamidade que se abateu sobre Jerusalém, os edomitas eram primos, diríamos nós hoje, dos israelitas, porque os israelitas são descendentes de Jacó, e os edomitas são descendentes de Esaú. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, e os edomitas habitavam naquela época, na região próxima do Mar Vermelho. A capital dos edomitas era a cidade de Petra, até hoje um cenário turístico muito visitado, incrustado nas montanhas. E quando os judeus estão sendo atacados, arrasados pelos babilônios, pelos caldeus, Edom está do lado de cá, gritando: arrasaia, arrasaia, arrasaia até os fundamentos, acaba com Jerusalém. Os judeus que tentavam escapar da espada, do cerco, da morte, os edomitas ficavam nas encruzilhadas, para entregá-los aos babilônios, ou para matá-los à espada. Então, este é o cenário, este é o pano de fundo desse salmo. E aqui nós vamos partir para as lições desse salmo. Então, a primeira lição é a saudosa lembrança, ou o infortúnio da Babilônia. Então vamos dar uma olhadinha nos versos 1 a 3, você pode ler comigo em voz alta, versos 1 a 3, vamos juntos? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Bom, meus amados, diante da situação, portanto, da vida espiritual rebelada contra Deus, do reino de Judá, tendo reis tão maus quanto Acais e Manassés, o povo vai deixando a lei de Deus, o povo vai matando os profetas de Deus, os ricos vão oprimindo os pobres, os juízes vão vendendo sentenças. Então Deus trouxe a Babilônia e levou esse povo cativo. Mas notem agora a exposição do salmo. Primeiro, os cativos estavam num ambiente estranho. Estranho, versículo 1, está escrito aqui: às margens dos rios da Babilônia. Talvez o rio Quebar, talvez o rio Tigre, talvez o rio Eufrates, porque ele está falando de rios, não de rio. Eles estão lá, num lugar em que não gostariam de estar. E aqui eu vejo algumas coisas. Esses judeus perderam o quê? Perderam suas raízes, perderam a sua bandeira, perderam a sua nação, perderam as suas casas, perderam as suas vinhas, perderam as suas propriedades, perderam o seu templo, perderam os seus rituais sagrados, seus objetos sagrados, perderam a sua liberdade, perderam a sua dignidade. Eles estão onde não gostariam de estar. E se você perceber comigo, eles enfrentam algumas crises. Primeiro, a crise da desinstalação. Você viajar é uma coisa, você é livre para ir e voltar, a hora que você quiser. Mas você já imaginou o que é uma pessoa ser arrancada da sua terra, da sua casa,
deixando para trás os seus bens, talvez deixando algum membro da família, e só a parte da família sendo levada, sendo empurrado como bicho, como animal, caminhando 1000 quilômetros em desertos a pé, debaixo da chibata. Eles estão numa crise, em segundo lugar, de apatia coletiva. Nós nos assentávamos, ou seja, eles estão apáticos, eles não têm plano, eles não têm projeto, eles não têm sonho, eles não têm perspectiva. Eles não estão numa posição de combate, eles não estão numa posição sequer de reação, eles estão assentados, numa apatia coletiva. Mas em terceiro lugar, estou enfrentando a crise da melancolia, e chorávamos, e chorávamos, e chorávamos, lágrimas copiosas. O choro é a voz do desespero, da impotência. Quarto lugar, eles estão enfrentando a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. Eles estão olhando nas lentes do retrovisor, nenhum projeto para frente, nenhum sonho, apenas reminiscências, e reminiscências amargas. Em outras palavras, o choro deles acabou secando as lágrimas deles, mas acendendo a ira no coração deles. Porque vemos, em segundo lugar, os cativos sendo alvos de zombaria. Veja comigo, por favor, versículo 2 e 3. Nos salgueiros que lá havia, salgueiro é uma árvore frondosa, com galhos finos, mas resistentes, que se estendem por cima do rio. Então eles chegaram na beira desses rios da Babilônia, e dependuravam suas harpas, seus instrumentos musicais, lá nos galhos, para dizer o seguinte: nós aposentamos o nosso ministério musical, acabou a celebração, eles não têm templo mais, eles não têm sacerdote mais, eles não têm profetas mais, eles não têm palavra de Deus mais, eles não têm os rituais da religião deles mais. Então acabou para eles. Agora vejam vocês, que os caldeus que batiam, que oprimiam, que zombavam, que escarneciam, inclusive do Deus deles, porque preste atenção nisso, irmãos, nas guerras do passado, não era apenas um enfrentamento militar. Nas guerras do passado, a ideia que se tinha, o pano de fundo que se tinha, é que quando um povo vencia outro povo, é que o povo do vencedor, o Deus do vencedor, prevaleceu sobre o Deus do perdedor. Então os caldeus estavam zombando não apenas deles como pessoa, dignidade humana, mas zombando do Deus deles. E qual era a zombaria que estava aparecendo aqui? Está escrito aí, versículo 3: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, preste atenção na palavra opressores, e os nossos opressores, que fôssemos alegres. E mais, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. O ponto aqui é o seguinte: vocês têm harpa, vocês tocam bem, então canta uma música para a gente festejar. Estão zombando dos judeus, escarnecendo os judeus. Eles estão querendo se divertir com música sagrada. Eles querem usar a música sagrada dos judeus para eles zombarem ainda mais. E talvez não tem nada que machuque mais um ser humano do que ser forçado a agir contra a sua consciência, a negar a sua fé,
a blasfemar contra o seu Deus, a usar os elementos do culto sagrado para divertir os pagãos. E esses judeus estavam apáticos, sim, nostálgicos, sim, mas firmes. Nós não vamos cantar para favorecer a zombaria do nome de Deus. Nós não vamos cantar para alegrar esses pagãos que nos oprimem, que zombam da nossa fé. Nós não vamos de pendurar as nossas armas nos salgueiros. Nós não vamos fazer. Não vamos fazer. Em outras palavras, é melhor pendurar as harpas nos salgueiros do que profaná-las ao serviço dos ídolos. Eles estão em terra estranha, mas são servos de Deus e não dos deuses pagãos. Spurgeon chegou a dizer: é melhor ser mudo do que forçado a agradar o inimigo com cânticos forçados. Os caldeus oprimiram, os caldeus mataram, os caldeus espoliaram, os caldeus humilharam, e agora querem se divertir à custa dos que foram oprimidos, com as músicas que são feitas para a glória de Deus. Querem que essas músicas agora divirtam os pagãos. Meus irmãos, aqui vamos parar um pouquinho para fazer uma aplicação. Vocês acham que hoje, às vezes, as músicas de Deus são usadas para divertir os ímpios? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho muita dificuldade em entender música sagrada sendo usada como show. O que é um show? Você faz show para Deus? Ou você cultua a Deus? Quando eu faço um show, eu faço para me apresentar. Onde estão as luzes dos holofotes? Em cima de mim. Eu sou o astro. É um show. E nós deveríamos parar um pouquinho e refletir sobre isso. O Salmo 40, versículo 3, o salmista diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Em outras palavras, a origem desta música é de cima. E me pôs nos lábios, é Deus quem põe nos lábios. Então, quando um compositor evangélico escreve uma música, ele escreve porque recebeu esta música. O que são os salmos, senão o cancioneiro de Israel? Os salmos foram escritos narrando as experiências dos escritores, mas inspirados pelo Espírito Santo, portanto é a palavra de Deus. Segundo, a natureza dessa música, um novo cântico, não é um novo de edição, mas é um novo sempre novo. Terceiro, o propósito desta música, um hino de louvor ao nosso Deus. Então entendamos isso, não tem música sacra para divertir ninguém, não tem música sacra para agradar o gosto da freguesia, não tem música sacra para as pessoas se divertirem. O propósito da música qual é? Um hino de louvor ao nosso Deus. Essa música vem de Deus e ela retorna para Deus. Qual o resultado dessa música? Salmo 40, versículo 3: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Temerão e confiarão no Senhor. Esta música que vem de Deus e volta para Deus, ela impacta as pessoas, transforma a vida das pessoas. Porque o que é música? É teologia cantada. Teologia cantada. Então, a ridicularização das coisas sagradas deveriam merecer o nosso repúdio.
Ou seja, nós não podemos transformar os nossos hinos, as nossas canções sagradas, em passatempo para a diversão dos pagãos. Isso seria lançar pérola aos porcos. Essa é uma questão soleníssima que precisa ser dita para a nossa geração. Mas o segundo ponto que eu quero tratar aqui nesse salmo é a apaixonada dedicação do salmista no seu compromisso com Jerusalém. Vamos ler agora os versos 4 a 6, por gentileza. 4 a 6. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então tem duas atitudes aqui que eu destaco. Primeiro, os exilados demonstram tenacidade, descrita aí no versículo de número 4, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ou seja, na hora da pressão, você negocia princípios e valores? Você transige com absolutos? Ou você fica firme? Foi a postura de Daniel na Babilônia. Ele resolveu no seu coração não contaminar-se. Ou aqueles 3 amigos dele, que disseram para o rei: olha, se Deus quiser nos livrar, tem poder para nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, também nós estamos prontos a morrer por ele. Mas nós não negociamos princípios e valores. A sociedade está hoje se corrompendo a olhos vistos, de forma galopante. Então, a loucura, uma inversão de valores, a ética de pernas para o ar. Talvez, muito em breve, vai chegar o tempo em que você vai ter que ser chamado a uma posição e pagar um preço. E esse salmo nos instrui que princípios e valores não se negocia. Não importa o que pode até nos acontecer, vamos permanecer firmes. Tenacidade. Segundo, os exilados demonstram lealdade a Jerusalém. Jerusalém aqui, irmãos, não é mais do que uma cidade. Vou demonstrar minha lealdade a Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Manaus. Não, não é isso. Jerusalém é mais do que uma cidade. Jerusalém é um símbolo, Jerusalém é um emblema. Vocês se lembram que quando Davi conquistou Jerusalém, tomou Jerusalém dos jebuseus e transformou Jerusalém em capital de Israel, o primeiro ato de governo dele foi trazer o quê? A Arca da Aliança para Jerusalém. O que era a Arca da Aliança, senão um símbolo da presença de Deus? E depois ele entendeu que ele tinha um palácio e a Arca não tinha um palácio. E ele resolveu construir um templo suntuoso, digno da glória de Deus. E o profeta vai dizer para ele: não, você não vai construir um templo para Deus, é Deus que vai construir uma casa para você. E casa não é uma casa de tijolo. Deus está dizendo: você está querendo fazer um templo para mim, e eu quero fazer a sua casa, ou seja, eu vou fazer uma aliança eterna com você. Não vai faltar um descendente seu no trono. Se vocês pecarem contra mim, se os seus filhos, se a sua descendência pecar contra mim, eu vou disciplinar seus filhos, mas não vou romper minha aliança. É aliança eterna, até que chegue o descendente, cujo trono é eterno, e cujo reino jamais será abalado,
Por quê? Porque o Messias, Jesus de Nazaré, é chamado filho de Davi. É o único rei que não vai ser apiado do poder. É o único reino que jamais será abalado. Então Deus diz para Davi que ele não vai construir, porque ele tem mãos cheias de sangue. Davi foi um guerreiro o tempo todo. O tempo todo. É por isso que uma coisa me impressiona em Davi. A Bíblia diz que o Moisés morreu com 120 anos, cheio de vigor, brilho nos olhos. O Davi morreu, sabe com que idade? 70 anos. E diz o texto bíblico que ele estava muito velho, com 70 anos. Muito velho. E doente. E doente. O corpo dele não se aquecia. Então, quando o templo é construído em Jerusalém, está querendo dizer o seguinte: Deus governa o seu povo a partir daqui. Jerusalém é um emblema da fidelidade a Deus, do compromisso com Deus, da presença de Deus. E esses judeus cativos estão dizendo o seguinte: eu prefiro que a minha mão direita seque a tocar um instrumento para agradar os pagãos. Eu prefiro que a minha língua seque na boca ao entoar um cântico para divertir os pagãos. Para que a música que nós vamos tocar e cantar blasfeme contra Deus, zombe de Deus e exalte os ídolos pagãos. Em outras palavras, aqueles cativos disseram no verso 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, que se apegue a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a minha maior alegria. Volto a dizer, não é Jerusalém cidade, que bom que nós moramos em que cidade boa, que cidade confortável, que cidade que tem prédios bonitos. Não, Jerusalém, símbolo do lugar onde Deus está presente. Deus tem que ser a nossa maior alegria. Mas aí, vemos a terceira e última lição do texto, que é a veemente indignação e a maldição que impõe numa oração imprecatória a Edom e a Babilônia. Vejamos, em primeiro lugar, maldição sobre Edom. Veja comigo o versículo 7, leia comigo o versículo 7, vamos juntos. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Bom, a primeira coisa aqui que é cruel é que Edom é parente de Israel. Quando um estranho faz mal a você, isso é muito mal. Mas quando um parente faz mal a você, isso é um mal agravado, acentuado. Segundo, você ficar feliz porque o outro está sofrendo é uma crueldade desumana. Eles não disseram para a Babilônia, quando Israel estava no auge, Judá estava no auge: oh, vem cá, arrasa a cidade aí. Não, não, é no dia do aperto, é no dia do cerco, é no dia do choro, é no dia do luto, é no dia da perda. É muito triste alguém estar feliz porque o outro está sofrendo, está alegre porque o outro está chorando, está dando brados de alegria porque o outro está sofrendo a mais acachapante e dolorosa derrota. Aquilo que Edom fez não foi mal apenas aos olhos dos judeus, foi sobretudo mal aos olhos de Deus.
A oração imprecatória dos judeus em relação a Edom é apenas uma expressão humana do juízo de Deus sobre a nação de Edom. Eu não sei se vocês sabem qual o livro da Bíblia que trata da queda de Edom, especificamente. Lembram? É o livro de Obadias, o menor livro do Velho Testamento. E eu preciso que você vá comigo para lá para você ler o que aconteceu. É o menor do Velho Testamento, então ele está perdido aí, tá? Você vai achar. Fica logo depois de Amós. Então abra lá, fácil de achar, Amós, mais fácil. Passou Amós, chegou Obadias. Então ele está entre Amós e Jonas, espremidinho aí no meio. Você vai ler comigo dos versos 10 a 14 de Obadias, porque só tem um capítulo. Obadias, acharam aí? Estão comigo? Então vamos, todos juntos. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Tremendo isso, não? Sabe o que Deus vai fazer com esse povo? Olha o versículo 3 e 4. Vamos ler comigo 3 e 4, vamos lá? A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Alguém aqui já foi a Petra, na Jordânia? Alguns já foram. Se você for daquela região, visite Petra. Você chega lá, são rochedos, e você entra por fendas das rochas, e eles construíram casas cavadas nas rochas. Quando chegava a noite, alguém olhava para Petra, olhava para aquela região, a sensação que se tinha é de que as estrelas estavam junto deles, e eles junto às estrelas. A cidade era tão fortemente guardada pela estrutura das rochas, que eles tinham uma vaidade muito grande. Ninguém nos derruba daqui, ninguém nos tira daqui, ninguém nos vence aqui. Nós estamos colocando o nosso ninho entre as estrelas. Pois vieram os nabateus e destruíram Edom. Sabe qual a causa? Porque Edom celebrou a desgraça do seu irmão. Isso foi mal aos olhos de Deus. Um texto antes, Amós, vamos lá para Amós agora, só as páginas antes, capítulo 1, verso 11 e 12, você vai ler comigo. Vamos juntos? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada,
e baniu toda misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e esteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Ou seja, é causa e efeito. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas agora, e finalmente, vem a maldição sobre a Babilônia. Volta lá comigo, por gentileza, para o Salmo 137, para nós fecharmos a exposição. Versículo 8 e 9, é pesadíssimo esse texto. Pode ler comigo? Vamos juntos? Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa questão de esmagar a cabeça de crianças nas pedras era a prática dos caldeus. Eles fizeram isso em Jerusalém. A oração imprecatória é essa: Deus, pague a eles com a mesma moeda, dê a eles o que eles fizeram com os povos, que eles colham o que eles mesmos plantaram. Você lê em alguns salmos, você tem salmos de louvor, você tem salmos de lamento, você tem salmos penitenciais, você tem salmos messiânicos e você tem salmos imprecatórios. A revelação de Deus está sendo progressiva, e hoje, na fé cristã, nós somos ensinados a orar pelos que nos perseguem, a amar os nossos inimigos e a vencê-los com golpes de bondade, pagando o mal com o bem. Mas a Babilônia caiu, e as profecias de Jeremias, de Ezequiel e as profecias de Isaías levam-nos ao Apocalipse, que quando chega em Apocalipse, Babilônia é o símbolo, o emblema dos inimigos de Deus, de um sistema econômico, político e religioso que está em oposição a Cristo e a sua igreja. Tanto é verdade que Apocalipse 14 retrata a Babilônia como o quarto inimigo que vem atacar a igreja. O primeiro é o dragão, o segundo é o anticristo, o terceiro é o falso profeta, quarta a Babilônia. O que vai acontecer com a Babilônia? Capítulos 17 e 18 de Apocalipse tratam da queda da Babilônia. A Bíblia dedica 2 capítulos de Apocalipse para tratar da queda da Babilônia. Ela vai acabar. E Babilônia como cidade acabou. Era a grande cidade dos jardins suspensos, arrasada. Hoje, o espaço que era Babilônia é um deserto inóspito. E o que vai acontecer com a Babilônia? Abra sua Bíblia comigo e eu fecho aqui. Apocalipse capítulo 19. Versículos de 1 a 4. Vamos ler, queridos irmãos. E eu quero só, antes de ler o texto, já deixar uma coisa clara. Deus é soberano. Os que conspiram contra Deus, os que zombam de Deus, os que escarnecem de Deus, os que oprimem, num momento parece que eles estão no comando. Eles estão fazendo, estão acontecendo. São os poderosos, têm a caneta na mão, têm a decisão na mão, têm a capacidade de fazer as leis na mão, têm a capacidade de mudar as coisas na sua mão.
Mas isso é só por um tempo. O dia deles vai chegar. E Deus é justo. E a justiça de Deus é infalível. Veja o que vai acontecer com a Babilônia. 19, 1 a 4. Vamos juntos? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Essa meretriz é a grande Babilônia, e ela caiu, para nunca mais levantar. O Salmo 137 aponta para isso, nesta oração imprecatória. O que o homem semear, isso ele ceifará. Isso é para você e eu temermos, e nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ah, Senhor, a Tua palavra é tão solene, Suas advertências são tão claras e tão contundentes. O que nós te pedimos nesta manhã, Deus, é que Tu geres temor no nosso coração. Não estamos lidando com um ídolo, com um Deus feito por mãos humanas. Não estamos lidando com as divindades pagãs, com seus caprichos. Estamos diante da Tua majestade, porque só Tu és Deus, o Criador, o provedor, o preservador da vida, o Deus da nossa salvação. Meu Deus, que as nações temam o Teu nome, que elas não confiem em seu poder, em sua estrutura econômica ou militar, que os parlamentos temam o Teu nome, que os palácios temam o Teu nome, que as cortes temam o Teu nome, porque jamais aqueles que atentaram contra Ti lograram êxito, a não ser que se arrependam enquanto é tempo. Oh meu Deus, mas não é apenas uma estrutura política, econômica, social, nacional de um povo. Esta palavra é para cada um de nós, individualmente. Dá-nos a bênção, Senhor, de sermos fiéis a Ti, de não negociarmos princípios e valores, ainda que estejamos em terra estranha, para o louvor da Tua glória, para testemunho do Evangelho, e para que a Tua igreja avance e o Teu reino se estabeleça, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.